Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito aqui no Bitec, já aproveita, se inscreve aí porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal, tá bom? E já aproveita, deixa aquele like maroto aí e me segue nas redes sociais também. Gente, é o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre a recente mudança da forma de funcionamento do Facebook. Não sei se você viu essa notícia, mas o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, anunciou nesses últimos dias que ele estava mudando o algoritmo da sua rede social. Ou seja, a forma que o Facebook te mostra as coisas vai mudar. E aí eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu já falei uma vez sobre a bolha que as redes sociais podem criar no seu dia a dia, apesar da gente tá vivendo o maior momento da humanidade, onde a gente mais tem informação possível na história do ser humano, a gente também vive a maior fase de desinformação da face do planeta Terra que já aconteceu. Olha que épico, da face do planeta Terra que já aconteceu. Ah, ficou bonito essa frase, hein? Mas vamos lá, é o seguinte, só para vocês entenderem um pouquinho, o Facebook e diversas outras redes sociais funcionam basicamente da seguinte forma. Existe um algoritmo que nada mais é do que uma lógica utilizada por essas redes sociais, é um robozinho que funciona lá dentro, e conforme você vai utilizando a rede social, ele começa a te recomendar coisas de acordo com o seu perfil. Então, a sua linha do tempo, por exemplo, não é igual à linha do tempo de uma outra pessoa, obviamente. Você vai ver um tipo de notícia, a pessoa vai ver outro tipo de notícia. Assim como no Google, se você buscar, se você escrever a palavra, não sei, revolução, para uma pessoa pode aparecer revolução socialista, para outra pessoa pode aparecer revolução capitalista. Depende muito do perfil de cada um. E isso não é muito saudável porque cria uma bolha nas pessoas. Você acaba tendo cada vez mais reforçada a opinião que você tem sobre um assunto, porque se você gosta de um assunto específico, a rede social te recomenda sempre aquele tipo de assunto. E o Facebook nesses últimos anos aí mudou bastante o algoritmo dele. Eu não sei se vocês se lembram no começo, mas o Facebook ele era muito voltado para a relação das pessoas. Então na sua linha do tempo, você provavelmente via bastante foto dos seus amigos, via bastante comentário que eles faziam, e com o tempo isso foi mudando, né? Com o tempo agora, o Facebook ele dá muito mais prioridade para publicidade, então você vê muita propaganda na sua linha do tempo, muito vídeo, ele na verdade parece que às vezes você vê mais vídeo do que no YouTube, no Facebook, de acordo com o que você gosta de ver, e também notícias de política, de esporte, seja lá o do que for. Então a linha do tempo do Facebook virou mais uma linha de vídeo e notícia do que efetivamente uma rede social. Se você quer saber alguma coisa de uma pessoa, provavelmente você já percebeu que você tem que entrar na página da pessoa para dar uma olhada, ou poucas vezes aparece alguma recomendação. Eu sou uma pessoa que não tem utilizado muito rede social, principalmente Facebook. Eu já enjoei, até porque também não tenho muito tempo, né, por causa aqui do canal e tal, mas se tornou uma coisa cansativa para mim. O Facebook não é mais interessante. E o Mark Zuckerberg percebeu isso, né? A rede social do Facebook tem caído nesses últimos 2 anos, as pessoas têm utilizado cada vez menos, e esse é um fenômeno péssimo para eles, porque quando você começa a perder as pessoas de uma rede social, muitas vezes essas pessoas nunca mais voltam e a rede social pode acabar. Então, nesses últimos dias aí, o Mark Zuckerberg anunciou que ele estava mudando o algoritmo para dar muito mais destaque para a interação entre as pessoas. O que ele quer é que as pessoas interajam, que as pessoas não sejam totalmente passivas nas redes sociais, que elas não fiquem só vendo o vídeo e dê um curtir e continue a linha do tempo, ou leia uma notícia e dê, sei lá, um sorrisinho lá e continue. Ele quer a interação, ele quer que as pessoas conversem, porque ele percebeu que, né, ele não, né, a rede social, obviamente os analistas do Facebook, perceberam que isso está morrendo, que as pessoas estão vazando do Facebook para outras redes sociais. E aí muita gente está falando assim, poxa, mas por que ele está sendo tão bonzinho assim, né? Por que ele resolveu fazer isso? Até porque foi anunciado que ele perdeu mais de 35 bilhões, eu não lembro se foram de reais ou de dólares, mas é dinheiro para dedéu de qualquer forma, por causa desse anúncio que ele fez. Os investidores não gostaram, a galera ficou pé da vida, porque tem muita gente que tem divulgação pelo Facebook, tem muita página que consegue todo o seu tráfego direto pelo Facebook, e isso não é interessante para eles. Então muitos investidores recuaram em relação ao Facebook. E o Facebook não é só o Mark Zuckerberg, o Facebook são diversas outras pessoas, outros investidores que ali estão. E aí você vai falar, pô Becker, mas por que será que ele fez isso então?
Na minha opinião, gente, eu acho que ele tá fazendo uma estratégia para recuperar as pessoas, para que as pessoas voltem ao Facebook, e depois ele vai colocar um algoritmo mais equilibrado, a gente poderia dizer assim, eu acho. Eu acho que ele tá tentando puxar as pessoas de volta porque tá exagerado. O Facebook é só propaganda. Nossa, até deu um soco aqui, eita, nice. O Facebook é só propaganda, é só vídeo e ficou cansativo. Eu, pelo menos, não vejo mais graça, entendeu? Até porque as pessoas acostumam com a rede social e se ela não se renovar, também vai cansando. Então a minha impressão é que ele vai fazer isso, ele vai melhorar esse algoritmo, ele vai continuar, daqui a um tempo as propagandas, os vídeos começam a voltar com mais força, mas não com tanta força como era. E aí as pessoas vão ter um equilíbrio melhor entre realmente a interação com os amigos e as notícias que elas veem. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, gente, é o cuidado em utilizar as redes sociais, porque esse é um fenômeno que todo mundo já tem falado e todo mundo já percebeu que a gente está vivendo dentro de uma bolha. Parece que a internet, ela deveria trazer mais informação, mas ela traz mais informação só do que interessa para você. E muitas vezes essa informação não te agrega muita coisa, porque se você tem uma opinião política, por exemplo, você só vai ler notícia que reforça aquela opinião política. Você nunca vai ver notícia que dá um outro ponto de vista, ou que pode te fazer pensar, falar, olha, nossa, realmente isso faz sentido. Porque, como eu disse para vocês, as redes sociais, os algoritmos, eles querem que você tenha interesse em utilizar a rede. Então ele só quer trazer notícia que você vai achar legal. E isso acaba te colocando dentro de um quadradinho muito pequeno. É como se você entrasse numa biblioteca onde você só pode ver livros de assuntos que te interessam ou que concordam com a sua opinião. E aí você tem um monte de livro lá em outros locais que trazem uma outra visão do assunto, mas você não pode ver, porque o dono da biblioteca quer que você fique lá mais tempo lendo os livros. Então, olha, só leia esses aqui. Os outros eu acho que você não vai gostar, então é melhor você não ler. Isso é péssimo pra gente. É por isso que o mundo hoje tá tão polarizado, as pessoas brigam tanto, todo mundo tem opinião sobre tudo e tá certo e não quer conversar. As redes sociais, infelizmente, são um dos maiores colaboradores para isso. Então fica ligado aí, vamos aproveitar essa mudança do algoritmo do Facebook pra gente realmente perceber que as redes sociais conseguem sim controlar o que a gente lê e muitas vezes moldar o nosso pensamento. Tá mais do que claro, né? Pro Mark Zuckerberg mudar o algoritmo dessa forma, é sinal que eles têm controle total do que eles mostram na linha do tempo para você, seja no Facebook, seja no Twitter, seja aonde for, beleza? Comente aí embaixo, quero saber a sua opinião em relação a isso. Não esquece de deixar seu like, a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.